Atos 2, 1, 2, 3 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Toda oração tem uma resposta. E nós verificamos aqui pelas Escrituras e através dos vídeos anteriores que Jesus mandou todo mundo ficar em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. De mais de 500 pessoas que receberam a ordenança divina, só ficaram mais de 120 pessoas. De 5 centenas, caiu para 1 centena. 5 centenas para orar, e 1 centena permaneceu. Mas veio uma resposta, e a resposta atingiu quem? Os 120 que estavam orando. A Bíblia diz que o Espírito Santo se derramou sobre eles como se fosse um vento veemente e impetuoso, e que línguas de fogo repartidas pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu acho interessante, Deus escolheu um povo, Deus escolheu Israel. E qual era a função de Israel? A função de Israel era ser um exemplo entre as nações. Através de Israel, as pessoas conheceriam, as nações conheceriam Deus. Era para ser um exemplo. Mas Israel falhou, em muitos momentos Israel falhou. Não só em ser exemplo, mas falhou também em falar desse Deus para as pessoas. Israel queria prender Deus como se fosse deles, né? E se fechou. Não, Deus é meu, você é gentil, sai fora, fica para lá. Israel, na verdade, não cumpriu aquilo que eles deveriam cumprir. Aí, quando o Espírito Santo desce sobre eles, coloca uma língua diferente em cada boca. E nesse caso, não eram línguas diferentes daquilo que as pessoas que estavam ali. E eles começam a falar das grandezas de Deus. Tudo aquilo que Israel deveria fazer antes de receber o Espírito Santo, passaram a fazer na hora que receberam. Olha o que diz aqui no versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. No 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros, que quer dizer isso? Quer dizer, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles israelitas, que a maioria era israelita, encheu do Espírito Santo, e eles passaram a falar das grandezas de Deus, proclamar o Evangelho, mostrar para eles quem é Deus, o que eles deveriam ter feito antes. E nunca fizeram, porque eles se fecharam. O Deus era deles e o resto que se vire. Mas agora o Espírito Santo vem e numa demonstração de poder faz com que o Evangelho começasse a ser pregado a partir dali. A partir daquele momento, o Evangelho foi disseminado. Esses dias eu estava vendo um católico e ele estava dizendo que a igreja começou na Igreja Católica, que Jesus que é a única igreja, não existe outra igreja. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso?
Olha, quando o Espírito se derramou, a partir de Jerusalém, saiu entre 40 a 50 igrejas. Se você observar no Ato dos Apóstolos, você vai ver a partir dali a formação de 40 a 50 igrejas, até que uma dessas igrejas se forma em Roma. E lá pelo ano 313 é que se oficializa a Igreja Católica Romana. Ela é uma das. Ela não é a única. É bem verdade que os protestantes, pentecostais, neopentecostais, os tradicionais, vieram da Igreja Católica, mas ela não é a única. A partir de Jerusalém, Jesus Cristo compôs um monte de igreja. E tem mais. Pedro não foi o principal evangelizador que levou a palavra de Deus ao mundo. Foi Paulo. Paulo formou um monte dessas igrejas que partiu de Jerusalém. E por isso que o Espírito Santo veio. Para quê? Para nos mostrar como evangelizar, ganhar almas, evangelizar as vidas. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, diga-se de passagem, a gente não tem que ficar brigando com o católico, com o tradicional, com o neopentecostal. Não, a gente tem que ganhar almas, a gente tem que abreviar a vinda de Jesus. A gente tem que proclamar o evangelho. E é isso que o Espírito de Deus responde à oração daquelas vidas. Ele desce, ele batiza todo mundo com o Espírito Santo e ele põe todo mundo para trabalhar e proclamar o evangelho. Foi a resposta daquela oração. E a partir daí, quantas orações ele já respondeu dentro das igrejas formadas, ou através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Orai para isso. Para ver Deus salvar, curar, batizar, libertar, promover sinais, prodígios, maravilhas. Orai para isso. E, concomitantemente, ele resolve todos os nossos problemas, né? Coloca a minha justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Coloca a justiça dele em primeiro lugar. Ele vai acrescentar na sua vida tudo o que você precisa. Tudo.